Olá, começa agora mais uma edição do Jornal da Câmara. Nesta semana, a Prefeitura realiza a primeira edição do Leilão Online de Índices Construtivos de Porto Alegre. A iniciativa tem como objetivo arrecadar recursos para serem investidos em obras de infraestrutura. Para falar sobre este assunto, nós recebemos aqui no estúdio hoje a Maria Alice Michelucci, que é coordenadora de aquisições especiais de imóveis da Secretaria Municipal da Fazenda. Maria, obrigado pela tua presença aqui no Jornal da Câmara de hoje. Acho importante a gente começar a nossa conversa explicando para a população o que de fato está sendo leiloado, né, nesse primeiro leilão online de índices construtivos. O que são esses índices construtivos e o que eles representam para a nossa cidade? Olá, obrigada pela oportunidade. Conceitualmente, o potencial construtivo de solo criado, que é o objeto do leilão, autorizado pela Lei 703, é na realidade uma permissão que o município dá aos empreendedores e proprietários de imóveis que queiram edificar no limite máximo permitido pelo Plano Diretor de Porto Alegre. Ou seja, qualquer proprietário, qualquer terreno, o plano diretor determina um potencial original daquele terreno e também o plano diretor estabelece os limites máximos nos quarteirões da cidade de Porto Alegre. Esta diferença de potencial construtivo, o poder construir até o limite máximo permitido pelo plano, é o que se chama de solo criado, que são os estoques públicos geridos pelo município. Certo, explicando assim bem mais simplificado possível, é um espaço que ainda não existe ar, no caso, né? Onde alguém já tem, de repente, um imóvel, ele poderia construir mais alto aquilo conforme permite o plano diretor. Isso. Poderia construir mais em altura ou outras volumetrias até o limite máximo. Realmente é isso. Certo. E aí, esse projeto vai ter que ser feito depois, agora se compra a área, né? E aí depois se faz um projeto para fazer essa obra maior do que a área que existe. É nesse momento que daí vai ser avaliado se pode ou não, de acordo com o plano diretor, construir naquela área um imóvel maior? Sim. Nesta modalidade de aquisição por leilão, ele compra de uma forma antecipada, não precisa ter projeto neste momento. Ele tem, a partir do leilão, do leilão que foi adquirido esse potencial, ele tem 10 anos para aplicar. No momento em que ele ingressar com o projeto, é que vai ser analisado realmente se ele pode aplicar naquele determinado local, se consegue aplicar esse potencial adquirido na análise do projeto. E quanto que é o valor do metro quadrado inicial nesse leilão? A lei também estabelece que para lance inicial é o maior valor da macrozona. Porto Alegre tem 10 macrozonas, se divide em 10 macrozonas. Para ter uma ideia, a macrozona 1, que é uma das mais procuradas, que hoje é onde se desenvolve a maior quantidade de empreendimentos, ela tem um valor inicial de mais de 2 mil reais. Um metro quadrado. Um metro quadrado. R$ 2.300 um metro quadrado. Certo. E hoje, quais áreas de Porto Alegre estão tendo seus índices construtivos leiloados nesse momento? Nós estamos fazendo nas macrozonas 1, 2, 3, 4 e 5, sendo que a macrozona 1 e 3 são as zonas hoje onde acontecem a maioria dos grandes empreendimentos na cidade. Para ter uma ideia, a macrozona 1 inicia aqui no centro da cidade e vai até a Carlos Gomes. A macrozona 3 é da Carlos Gomes até em direção ao Iguatemi e limites da cidade. É onde tem se desenvolvido mais as cidades e maior interesse dos empreendimentos. A nível para dar uma ideia para o cidadão de totalidade, quanto que está sendo leiloado em área, em metro quadrado no total? O total deste leilão, somando todas as disponibilidades nas macrozonas, é de 43.500 metros quadrados. Certo. Comparando esse número ao que é permitido pela lei, que a senhora citou no início do programa, que autoriza esses leilões de índices construtivos, quanto que representa tudo que já foi leiloado até hoje pela Prefeitura e mais o que está sendo nesse momento? Hoje, o já disponibilizado em leilão ao mercado não ultrapassa 3,5% da quantidade total autorizada pela lei. É importante a gente falar assim também para a população 3,5%, só deixa complementar. Certo. Que para não imaginar que está se leiloando essas áreas e que os prédios vão aumentar, que vai ficar descontrolado o crescimento da construção civil na cidade, né? Vai ter um controle disso de acordo com o plano diretor.
Sim, em hipótese nenhuma, a Lei 703, que autorizou essa quantidade para leilão nesta modalidade, alterou o regime urbanístico da cidade. Permanece o regime urbanístico, não alterou altura, não alterou porte, não alterou o potencial dos quarteirões. Então, assim, o regime urbanístico é o que prevalece na cidade, autorizado pelo plano diretor vigente. O controle do adensamento, ou seja, aquilo que a cidade permite, é feita no momento do licenciamento do projeto, como na situação regular da cidade. Em nada alterou. Uhum. E aí não tem como mudar. Se ele apresentar um projeto que não comporta para aquela área, ele vai ter que retirar o a mais que ele construiu e botar em outro lugar. Simplesmente o projeto não é licenciado. Ele vai ter que fazer o ajuste conforme a situação do terreno de aplicação, conforme o regime urbanístico daquele local que ele vai aplicar. E ele tem que respeitar. Certo. Hoje o cidadão ou quem for comprar um lote, né, nesse leilão, vamos supor ele comprou na macrozona 1. O projeto dele depois de imóvel, de construção, tem que ser na macrozona 1. A lei permite também fazer migrar para outras macrozonas mediante um cálculo de equivalência, de uma análise de proporcionalidade de valores. Justamente a lei permite isso, porque como o empreendedor ou o adquirente está comprando em lotes fechados, de 1.000, 2.000 metros quadrados, 500, 600. E como ele também pode vender a terceiros, pode ser que o que ele precise no projeto não seja exatamente os 1.000, aquele lote que ele adquiriu. Provavelmente não, porque são valores quebrados, porque é um cálculo, depende de cada projeto. Se houver um excedente, ou ele pode migrar para outras macrozonas, e como ele pode vender para terceiros, ele também pode parcelar esse lote que ele adquiriu e vender em quantidades determinadas para o outro interessado. Então, até porque também está comprando antecipadamente, pode ser que ele sobre um resquício das suas aquisições e que ele queira migrar para um outro empreendimento em outra macrozona e é permitido. É permitido, como a senhora falou, só para deixar uma pergunta separada, numa resposta separada. É possível negócios depois desse leilão, por exemplo, Sim. Quem adquiriu pode negociar aquela área, é um bem que a pessoa adquiriu, ela pode negociar com outros... É um bem, ele compra esse lote e é aberto um processo administrativo, tem uma secretaria executiva dentro, que funciona na Secretaria Municipal da Fazenda, há um contrato firmado com o município, porque isso é um direito, né? Então, o empreendedor assina um contrato com o município desse lote adquirido e ele pode fracionar. Ele pode ou aplicar fracionadamente nos seus empreendimentos, ou ele pode fracionar para vender a terceiros. Uhum. E é um leilão voltado tanto para grandes empresas, grandes empresários, quanto para o cidadão. Qualquer um pode acessar. Na forma de leilão, uma vez que está desvinculada de projeto, porque essa é a grande diferenciação, né? Qualquer cidadão de Porto Alegre pode adquirir esse potencial construtivo, seja para aplicar no seu imóvel, seja para se entender como um investimento ou planejar o desenvolvimento de um projeto independente de porte. Não está direcionado somente para os grandes empreendedores. Certo, a senhora falou são mais ou menos 43 mil metros quadrados Isso. nesse leilão, né? E são diferentes valores para cada macrozona de metro quadrado. São diferentes valores. Nesses 43 mil metros quadrados, quanto que se espera arrecadar? Tem uma meta da prefeitura de quanto que se espera arrecadar por baixo, assim, que cada lance pode ir aumentando os valores. Sim, né? pode acontecer. O ágil pode ter, como nós disponibilizamos em diversas macrozonas, e como eu já comentei, a 1 e a 3 são as mais requisitadas, mas como nas macrozonas 2, 4 e 5 tem pouco desenvolvimento, se disponibiliza até para ter um pouco de noção de mercado, né? Mas o resultado histórico dos outros leilões tem demonstrado que a macrozona 1 e 3 são aquelas de maior interesse. E nos leilões acontecidos em 2014, nós tivemos, por exemplo, no último, na macrozona 1, em torno de 38 milhões arrecadados. Então, se nós viermos com esse perfil, né, de interesse, a meta de 30 milhões é bastante aceitável. Certo, e esses recursos então vão ser destinados exclusivamente para as obras de infraestrutura da cidade? Porque também o regramento da aplicação desses recursos, os recursos auferidos estão regrados pelo Estatuto da Cidade e pelo Plano Diretor. Então, e a própria lei, então, designou as obras
para as quais esses recursos seriam destinados. Não pode ser feito diferente, né? Então são para as obras de infraestrutura. Certo. De mobilidade, principalmente. Certo, então é interessante a gente falar, né, que o leilão não é a primeira vez que ele é realizado, mas agora sim é a primeira vez que ele está sendo feito online, pela internet. Sim, os 2 anteriores de 2014 aconteceram na forma presencial, né? Os interessados compareciam ao local de leilão e faziam lances presenciais. Nós resolvemos adotar esse sistema até para dinamizar o procedimento e para que a pessoa não esteja em Porto Alegre, ou seja, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo que acessar o site, né, pode se habilitar ao leilão e fazer os seus lances conforme necessidade. Não precisa necessariamente estar em Porto Alegre para fazer. Essa meta dos 30 milhões, vocês acreditam que pode ser, de repente, não atingida pela questão da crise, no momento econômico do país, essa dificuldade, ou não, o mercado está aquecido ainda da construção civil? Vocês acreditam que vai... O resultado desse leilão pode ser uma avaliação, um elemento para avaliação do mercado da construção, mas pelas quantidades disponibilizadas e pelo perfil de empreendimentos, a gente acredita que pode alcançar. Né? Porque o efeito até depende até do empreendedor entender que é um bom negócio, até para, como eu disse, dentro do prazo de aplicação de 10 anos, e ele entender que esse valor tende a aumentar nesses 10 anos. Se ele fizer uma aquisição, é um negócio, é um bom investimento para o empreendedor. Né? Se tiver esta visão, talvez não tenha uma visão de investidor, né, venha a suprir uma situação de provável impacto econômico dentro do mercado da construção civil. Então a gente vai ter uma percepção. Se o empreendedor entendeu, né, que é negócio fazer esta aquisição antecipada, ou se ele simplesmente só está fazendo, ou ele vai buscar o potencial construtivo para uma aplicação imediata. Aí talvez tenhamos um impacto da situação econômica no Brasil. Né? Mas essa leitura só após o leilão, ou essa leitura até no final do ano a gente consiga fazer, porque os impactos econômicos não acontecem ao longo dos meses, né? E o leilão é a única forma digamos assim, do empresário ou do cidadão conseguir comprar índices construtivos? Na forma antecipada, em lotes, como está descrito nos editais, sim. A outra forma seria somente junto com o projeto, no momento da aplicação do projeto, limitado a 300 metros quadrados, que nós chamamos os índices de ajuste que estão previstos no plano diretor. Ou seja, a quantidade é limitada e tem que ter o projeto em licenciamento, então tem um endereço específico. Não pode comprar de forma antecipada ou em quantidades ou sem projeto, senão somente no leilão. E o valor também mais alto? Não, o valor é o específico no caso do índice de ajuste adquirido no projeto, aí é o valor avaliado naquele momento para aquele quarteirão, que aí está definido o local de aplicação. Certo, então o leilão é nos dia 31 de agosto e 1º de setembro, manhã e tarde. Manhã e tarde. O site que a população deve olhar para o leilão? Eu vou pegar aqui. Está no site da Prefeitura? Está no site da Prefeitura. O site entra no link da Prefeitura e entra no site da Secretaria da Fazenda. E que tem todo o caminho ali, mas se tu quiseres repassar, ele é bem... tu vai disponibilizar. portoalegre.rs.gov.br. Isso, é. Certo. Não, tranquilo. Ficou alguma coisa que não foi citada desse leilão, que a gente não citou na entrevista, que a senhora acha importante que seja ressaltada? Não, acredito que todos os aspectos foram abordados. O que é importante é realçar essa iniciativa do município de dinamizar e dar acesso, né, aos empreendedores numa forma diferenciada, partilhando aí, ou buscando os interesses do mercado e favorecendo até que as edificações aconteçam com uma forma mais dinamizada de disponibilização de solo criado. Certo, obrigado Maria Alice pela tua presença no Jornal da Câmara de hoje. Muito obrigada. O Jornal da Câmara de hoje segue agora a hora de conferir o que vai ser tema de reuniões nesta semana no Legislativo Municipal. Confira agora a agenda das comissões permanentes.
A Comissão de Urbanismo e Habitação vai tratar nesta terça-feira de 2 casos ligados à regularização fundiária na zona sul da capital. O primeiro envolve a comunidade do loteamento Ester, no bairro Lami, e o segundo diz respeito a uma reintegração de posse no bairro Restinga, na região da 5ª Unidade. Essa reunião foi agendada na semana passada, após encontro entre os moradores e os parlamentares aqui na Câmara Municipal. A primeira reunião da comissão está marcada para as 9h30 da manhã, no plenário Ana Terra. À tarde, o encontro ocorre na sala 301, a partir das 2 horas. A Comissão de Saúde e Meio Ambiente vai dar sequência às visitas realizadas às unidades de saúde e hospitais de Porto Alegre. Nesta terça-feira, os vereadores vão até o Hospital Conceição. O presidente do Legislativo Municipal, o vereador Mauro Pinheiro, do Partido dos Trabalhadores, deve acompanhar a atividade. A visita ao Hospital Conceição está marcada para as 10 da manhã. O hospital fica na Avenida Francisco Traem, 596, bairro Cristo Redentor. Ainda nesta terça-feira, a Comissão de Direitos Humanos vai tratar sobre mortalidade policial e sobre a adequação do treinamento para situações de risco. Devem participar representantes da Guarda Municipal, Polícia Civil, Brigada Militar, sindicatos e especialistas no assunto. A reunião está marcada para as 2h30 da tarde na sala 302 do Legislativo Municipal. As demais comissões permanentes do Legislativo Municipal realizam reuniões internas nesta terça-feira. Foi instalada na manhã desta segunda-feira a Comissão Especial de Estudos sobre as verbas repassadas pela Prefeitura para as creches conveniadas. Os vereadores definiram quem vai comandar os trabalhos e se reuniram com representantes do Executivo. A comissão vai ser presidida pelo vereador Ayrton Ferronato, do PSB. Os responsáveis pela vice-presidência e pela relatoria ainda não foram definidos. O objetivo dos trabalhos é avaliar quanto e como os recursos do município estão sendo repassados para as creches conveniadas. No primeiro encontro, representantes das secretarias municipais de Educação e de Planejamento entregaram documentos com detalhes dos investimentos. Ultimamente a gente tem sido, sim, aqui em Oada com um acompanhamento da auditoria do Tribunal de Contas, que constituiu uma comissão específica para a educação em Porto Alegre. Além do trabalho do Ministério Público, além das auditorias nacionais que vêm até aqui. Então isso assim nos dá uma margem, né, uma garantia de segurança de passar para vocês esses dados, de que eles estão sim sendo acompanhados, estão dentro da possibilidade corretos e bem empregados. Segundo a ESMED, em 2005, o município repassou mais de 12 milhões de reais para as instituições de educação infantil conveniadas. Em 2015, vão ser mais de 57 milhões. No próximo encontro da comissão, os parlamentares devem se reunir com representantes das creches comunitárias. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!